Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando, hoje dia 13/7, mais um dia, mais uma terça-feira, o lapisinho aqui caiu. O tema de hoje é evangelização, que foi publicado no livro Educandário de Luz, editora Ideal, capítulo 11. É baseado na passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém vier após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, vamos lá. Uma mensagem, ela é até grande, uma mensagem, vamos ler e depois tecer alguns comentários. Evangelização. Todos os estudiosos que solicitam de amigos do além um roteiro de orientação não devem esquecer o Evangelho de Jesus, roteiro das almas em que cada coração deve beber o divino ensinamento para a marcha evolutiva. Habitualmente, invoca-se a velhice de sua letra e a repetição de seus enunciados. O espírito do Evangelho de Cristo, porém, é sempre a luz da vida. Determinados companheiros buscam justificar o cansaço das fórmulas, alegando que em Espiritismo temos obras definitivas da revelação, com o sabor da novidade preciosa em matéria de esclarecimento geral e esforço educativo. O Evangelho, todavia, é como um sol de espiritualidade. Todas essas obras notáveis dos missionários humanos, na sua tarefa de interpretação, funcionam como telescópios, aclarando-lhe a grandeza. É que a sua luz se dirige à atmosfera interior da criatura, intensificando-se no clima da bondade, da boa vontade e do amor, da sinceridade e da singeleza. A missão do Espiritismo é a do Consolador, que permanecerá entre os homens de sentimento e de razão equilibrados, impulsionando a mentalidade do mundo para uma esfera superior. Vindo em socorro da personalidade espiritual que sofre, nos tempos modernos, as penosas desarmonias do homem físico do planeta, estabelece o Consolador a renovação dos valores mais íntimos da criatura e não poderá executar a sua tarefa sagrada na hipótese de seus trabalhadores abandonarem o esforço próprio, no sentido de operar-se o reajustamento das energias morais de cada indivíduo. A capacidade intelectual do homem é restrita ao seu aparelhamento sensorial. Todavia, a iluminação de seu mundo intuitivo o conduz aos mais elevados planos de inspiração, onde a inteligência se prepara, em face das generosas realizações que lhe compete, a atingir no imenso futuro espiritual. A grande necessidade, ainda e sempre, é a da evangelização íntima, para que todos os operários da causa da verdade e da luz conheçam o caminho de suas atividades regeneradoras, aprendendo que toda obra coletiva de fraternidade na redenção humana não se efetua sem a cooperação legítima, cuja base é o esclarecimento sincero, mas também é a abnegação em que o discípulo sabe ceder, tolerar e amparar no momento oportuno. Para a generalidade dessa orientação moral, faz-se indispensável que todos os centros de estudo doutrinário sejam iluminados pelo espiritismo evangélico, a fim de que a mentalidade geral se aplique à luta da edificação própria, sem fetichismo e sem o apoio temporal de forças exteriores, mesmo porque, se Jesus convocou ao seu coração magnânimo todos os que choram com o vinde a mim, vós que sofreis, também asseverou: tomai a vossa cruz e segui-me, esclarecendo a necessidade de experiência edificante no círculo individual. Resumindo, somos compelidos a concluir que, em Espiritismo, não basta crer, é preciso renovar-se. Não basta aprender as filosofias e as ciências do mundo, mas sentir e aplicar com Cristo. Evangelização. Evangelização de almas. As pessoas, quando falam em evangelização, pensam só nas crianças, mas não. Evangelizar é levar o evangelho para dentro das pessoas. E temos que ter muito cuidado com algumas pessoas que dizem que o Espiritismo, os livros modernos do Espiritismo, substituem o Evangelho do Cristo.
eles trazem interpretação do Evangelho do Cristo. Mas nada neste mundo supera e substitui o Evangelho de Jesus. Nós aqui temos o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, mas o Evangelho do Cristo torna-se peça fundamental nas nossas reflexões. Sou teólogo formado, tenho formação acadêmica em teologia, além das minhas formações profissionais, e busco estudar o Evangelho cada vez mais e vou percebendo cada vez mais o pouco conhecimento que tenho. O Evangelho, para que nós o entendamos, se faz necessário a gente buscar um estudo sistematizado, que é seguir a ordem que ele está escrito, buscar o entendimento do contexto da época, questão política, questão social, os costumes judeus, os ditados que eram falados naquela época, a própria cultura do judaísmo, para que a gente entenda o que Jesus falou. E o Evangelho de Jesus, por si só, ele é capaz de transformar de forma definitiva as nossas vidas. Se queremos conquistar a felicidade, se queremos conquistar o reino dos céus, ou o reino de Deus, precisamos usar como bússola o Evangelho do Cristo. É Jesus, o nosso divino mestre, o nosso orientador. O nome diz mestre, aquele que ensina, aquele que educa. E é ele que vai mostrar o caminho para todos nós. E através do Evangelho. O Evangelho é essa luz que veio ao mundo. É a boa nova. Sem o Evangelho, estaríamos ainda vivendo um mundo um pouco mais rústico, porque tivemos vários missionários trazendo, por orientação do Cristo, as leis divinas para o conhecimento da humanidade, mas o Evangelho, ele é mais profundo, mais perfeito. Ele traz na sua essência a lei divina e temos uma coisa muito importante, Jesus comentando a lei divina e mais, vivenciando a lei divina. Jesus exemplificou para nós como é viver o Evangelho, como é viver a lei divina. E a gente não pode abrir mão desse Evangelho. Tem pessoas que querem a doutrina espírita apenas filosófica e científica, esquecendo que filosofia não acolhe, não aquece, não consola, ela orienta. Que ciência, muito menos, nem orienta e nem consola. O tríplice aspecto da doutrina espírita, que é o Evangelho do Cristo, que é a religião, que é a filosofia e que é a ciência, é fundamental. A ciência nos diz os porquês, nos faz entender o mecanismo. A filosofia nos faz questionar os porquês. E o Evangelho de Jesus nos mostra o caminho, consola as nossas vidas, nos dá esperança, nos mostra as leis divinas. Jesus disse como é seguir a lei divina, as consequências de não segui-lo e os benefícios daqueles que seguem. Ele é o nosso grande mestre, gente. Evangelizar. Temos que colocar as nossas crianças para conhecer o Evangelho de Jesus. Alguns dizem, quando meu filho crescer, ele decide o que vai querer ser. Sim, mas hoje, sob a minha guarda, ele vai aprender o Evangelho de Jesus. Ele vai ser evangelizado, vai receber conceitos morais e éticos. Depois, quando ele tomar conta da sua própria vida, ele vai optar por aquilo que quer fazer. E vai fazer, arcando com consequências. Mas o meu papel como pai, como orientador, é conduzi-lo ao bem, através das orientações contidas no Evangelho de Jesus, que são orientações morais e éticas e que levam qualquer um ao crescimento espiritual. Deixai vir a mim as criancinhas. Levemos as nossas crianças ao Evangelho de Jesus. E eles com certeza colherão bons frutos. Por mais endurecido que sejam, o Evangelho sempre transforma, sempre mexe, sempre faz com que tenhamos direcionamentos melhores. Façamos a nossa prece para que possamos encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, se inscreva no nosso canal. Se você não me conhece, eu sou Paulo Guedes, sou teólogo, estudioso do Evangelho de Jesus. Tenho como objetivo aqui fazer reflexões matinais sobre o Evangelho de Jesus. Então, nos ajude a propagar isso. Se inscreva no nosso canal, convide outras pessoas a escreverem, leve esse conteúdo para mais pessoas, porque o YouTube também ele entende que quanto mais comentários, comente também, quanto mais comentários, quanto mais likes, quanto mais pessoas inscritas, melhor é o conteúdo e eles vão propagando esse conteúdo para outras pessoas e a gente vai alcançando outros corações. Nos ajudem, faça parte dessa família, seja bem-vindo e que Jesus possa abençoar o nosso dia de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.